Bom dia a Bom todos. dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui Eu dou participando bom dia a deste todos os painel participantes do evento. É uma grande e honra deixo claro que presidir agradeço em aqui primeiro lugar o aos primeiro painel na organizadores Sala de do Direito evento Marítimo. por me haverem convidado, me escolhido para esta atuação. Para mim, tem um sabor especial participar desse painel envolvendo o trabalho ferroviário, porque em 1972, quando entrei na Faculdade de Direito, nos primeiros dias de estudante, já comecei a trabalhar num escritório de advocacia que cuidava exatamente do trabalho dos ferroviários. Era um escritório em Campinas, Dr. Marçal, um escritório de meu primo e irmão, Lázaro Bittencourt de Camargo, que me estendeu a mão e com ele comecei a trabalhar. Então, estou muito contente de poder voltar a essa discussão de trabalho ferroviário. E eu até gostaria de tecer alguns comentários, e eu faço só dizendo o seguinte: é um momento, comparando a evolução até da jurisprudência, por exemplo, de bancários e outras categorias, houve um incremento quase que despropositado, às vezes, de súmulas, OJs, em categorias determinadas. Com o ferroviário, não. Porque talvez a dimensão da atividade logística ferroviária tenha diminuído de uma maneira terrível. Mas hoje nós estamos num ressuscitar, numa ressurreição da área ferroviária. E este é o momento, e termino logo aqui, é um momento exatamente em função das decisões do Supremo sobre a negociação. Este é o momento da negociação coletiva. Porque, repito, a legislação é muito antiga, não acompanha a evolução tecnológica da própria operação do serviço ferroviário, e o campo negocial é o mais adequado e recomendado para a construção desse convívio capital e trabalho, e sempre procurando a dignidade do trabalhador e o interesse, sim, claro, da atividade econômica. Então, agora, vamos chamar as pessoas que vão participar desse painel, e a primeira delas é a doutora Priscila Machado, que é gerente de contencioso da VLI. Doutora Priscila, por favor, advoga há muito tempo nessa área, tem as necessárias especializações de gestão de projetos do IBMEC, especialização em contratos pela FGV, pós em Direito do Trabalho pela PUC de Minas, especialização em negociação coletiva, e exatamente nessa linha, me parece que a doutora Priscila vai fazer aquela necessária ambientação dessa nossa discussão de hoje. Então vamos ouvir com todo carinho a doutora Priscila. Consigo projetar? Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês, tentar compartilhar um pouquinho aqui do nosso universo ferroviário, que é algo tão particular. Fiquei muito feliz em ouvir ontem do ministro Douglas e do ministro Luiz a necessidade da gente ampliar o nosso repertório para além da ciência, do direito, e a minha intenção aqui, o meu desafio é justamente tentar ambientar vocês quanto ao nosso universo ferroviário, que é tão particular.
Falando um pouquinho aqui sobre mim, né, o mais importante que eu queria compartilhar com vocês é que eu tenho 12 anos de ferroviária, então eu tenho um tempo nessa caminhada, é uma paixão que eu tenho pelo universo ferroviário, pelo modal ferroviário, e eu tenho aqui como um propósito realmente transformar a logística do nosso país, e eu entendo que é através aqui dessas discussões disruptivas que a gente vai conseguir fazer isso. Falando um pouquinho da VLI, onde que eu trabalho, né, a gente tem cerca de 7.500 empregados, a gente já investiu no nosso Brasil cerca de 12 bilhões nos últimos anos, atuamos aí em 5 corredores logísticos. A gente tem operação em 4 ferrovias, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, a Norte-Sul, Vitória, Minas e Carajás. A gente transportou aí no último ano 60 milhões de toneladas pela nossa ferrovia, em mais de 8 mil quilômetros de ferrovia. A gente passa por cerca de 300 municípios, 10 estados e Distrito Federal. Isso é para demonstrar para vocês assim, a complexidade da nossa operação, né, de atuação aí em diversos estados, diversos municípios. E aqui eu trouxe um pouco para vocês se contextualizar, né, onde estão as ferrovias, né? Aqui o traçado laranja é a Ferrovia Centro-Atlântica, na empresa em que eu atuo, e o traçado azul é a Norte-Sul. E aqui no mapa vocês conseguem ver que para eu conseguir chegar nos portos, não necessariamente eu vou utilizar somente a minha malha. Então eu tenho aqui uma complexidade muito grande em passar em outras malhas. Então, ali no norte, né, para eu chegar no Tegran, eu tenho o traçado azul, que é da Ferrovia Norte-Sul, que é a nossa, mas eu preciso passar no traçado amarelo, e aí eu dependo muito de outras empresas. Então, aqui é para contextualizar a complexidade que a gente tem. Por exemplo, lá para chegar em Santos também eu preciso passar por uma outra empresa que é a Rumo, né, que o nosso colega Marçal vai falar daqui a pouco. Então, eu preciso ali de algumas autorizações, é totalmente regulado, mas é muito complexo. Eu não tenho 100% de ingerência aqui na nossa atuação. E aí eu queria falar um pouquinho aqui, deixa eu voltar, que eu acho que eu passei. Um pouquinho como é a infraestrutura brasileira hoje. O nosso país ele é classificado como 51º em performance logística, e a gente tem muito mais potencial para atuar do que está no 51º. E a gente tem muitos desafios nesse sentido. Aqui eu trago para vocês o percentual, né, de capacidade que a gente tem aqui de market share no Brasil. A gente tem uma atuação no ferroviário de 21%, e a gente tem uma oportunidade muito maior, até olhando aí para outros países que têm dimensões continentais igual o nosso país. Ele é inferior, então a gente tem esse desafio de ser mais competitivos, né, para não perder mercado, porque a nossa grande concorrência é o mercado internacional. Então a gente tem esse grande desafio aí de ampliar essa capacidade. Então, a título de curiosidade, eu trago para vocês que o próprio Plano Nacional de Logística do governo brasileiro prevê um aumento aí de 21% para 40% até 2035 de aumento de capacidade nas ferrovias, que é extremamente desafiador, e a gente precisa estar atento ao que a gente vai fazer, né, enquanto empresas, enquanto judiciário, enquanto governo, para realmente conseguir alcançar esse nível de capacidade e realmente ser competitivo, né, no mercado internacional. Aqui eu trago, né, as referências da importância de sermos intermodais, multimodais, porque aqui é uma atuação, né, de acordo com a distância que se percorre para a gente ser realmente competitivo. Então, a gente precisa realmente do modal rodoviário, né, precisa do modal ferroviário, mas de acordo ali com cada capacidade de distância. E por que é tão importante, né, a gente focar nesse desenvolvimento? Tem uma questão de ESG, né, o modal ferroviário, ele é infinitamente, impacta infinitamente menos do que o modal rodoviário, então ele é 9 menos intensivo em emissão de carbono. Tem uma questão de redução de acidentes também, né, o modal ferroviário ele tem um impacto muito menor. E a questão de competitividade, né? Se eu quero realmente ser uma empresa sustentável, uma empresa que realmente vai trazer valor para o Brasil e ser competitiva no mercado internacional, eu realmente preciso garantir essa eficiência. E aqui, a título de exemplo, uma composição da VLI, que tem aproximadamente 80 vagões, ela tira aproximadamente 192 caminhões das rodovias. Obrigada. E eu não tenho dúvida, né, que o objetivo da VLI do Judiciário brasileiro é desenvolver o país, Brasil crescer, ter alto nível de produtividade, alavancar a economia, gerar riqueza, sempre garantir os direitos dos empregados.
E aí, agora eu trouxe um pouquinho do panorama, onde estamos, né? E eu vou falar um pouquinho do futuro da logística do Brasil. O que a gente precisa fazer para realmente crescer e garantir essa competitividade perante o mercado internacional? A gente precisa ter mais representatividade nos modais de ferrovia e hidrovia, mais capacidade portuária, mais digitalização para orquestrar e integrar infraestruturas e agentes, mais inovação e menos emissões. Isso aqui são os estudos que demonstram que a gente precisa realmente focar dessas frentes. Então, a gente tem uma grande necessidade de inovação, de capacitação e sustentabilidade. E o que a VLI tem feito, né? A gente tem uma universidade de capacitação de empregados, a gente investiu nesse último ano mais de 7 milhões em desenvolvimento dos nossos empregados, a gente teve mais de 86 mil participações aí em capacitação, 368 mil horas de pessoas treinadas, mais de 10 categorias de pessoas sendo desenvolvidas. Aqui eu queria fazer uma imersão para vocês mostrar assim, o quão complexo e inovador a nossa atuação, né? A gente tem a atuação dos maquinistas, é como se fosse um computador de bordo mesmo para fazer a movimentação das nossas composições, e a gente tem os simuladores internos para justamente fazer esse treinamento dos nossos maquinistas. E aqui, a título de exemplo, o maquinista, né, para se desenvolver e realmente conseguir acompanhar aí a atuação na nossa malha ferroviária, precisa de pelo menos aqui 3 anos de desenvolvimento. Então, assim, é um investimento muito grande, né, da nossa ferrovia. Então, e eu trouxe um exemplo aqui do maquinista, mas a gente tem mecânicos que a gente gasta aproximadamente 2 anos e meio para desenvolvimento desse profissional. Então, é um investimento muito grande na inovação. Então, a gente tem investido muito, né, para que as nossas composições sejam cada vez mais inovadoras, mais seguras, e para que os nossos empregados consigam acompanhar essa inovação, a gente tem investido muito na capacitação dessas pessoas. E, em contrapartida, eu tenho algumas decisões que entendem que eu deveria ter eu deveria ter 2 maquinistas acompanhando essas composições. E na nossa percepção isso não faz muito sentido. Então a minha ideia é trazer para vocês, né, essa imersão no universo do maquinista para demonstrar que é extremamente segura, que é extremamente inovadora, e a gente tem feito o nosso papel enquanto empresa de logística para garantir a capacitação dos nossos empregados nesse sentido. E eu preciso, né, que o judiciário também acompanhe essa inovação, como foi dito aqui também pelo Dr. José Pedro. E aí é mais uma provocação aqui para a gente, né? Se as empresas de concessionárias estão investindo em inovação, estão investindo em capacitação, o judiciário tem que olhar diferente para isso também. A legislação não está conseguindo acompanhar, né, toda essa evolução, mas a gente precisa muito desse pensar diferente de acordo com a atualidade. Ainda queria trazer um outro desafio que a gente tem aqui muito grande ainda, né, que é o acordado versus legislado. O doutor Zé Pedro trouxe muito bem, né, a necessidade da gente garantir aqui boas negociações, porque realmente a legislação não está conseguindo acompanhar esse nosso momento. E eu quis trazer um case aqui específico da nossa empresa, né, que a gente tem um acordo coletivo que prevê a jornada de turno ininterrupto de revezamento de 8 horas, possibilitando a realização de até 2 horas extras. E, assim, a gente ainda tem poucas decisões nesse sentido, mas a gente tem algumas decisões que estão validando o nosso acordo coletivo nesse sentido. Então, eu queria trazer a contextualização, que por que uma ferrovia não consegue garantir que o empregado vai sair em 8 horas? Então, especialmente aqui, né, o nosso maquinista. Se você trabalha no escritório, você entra ali no escritório, um prédio, né, totalmente controlado, e consegue sair no seu horário. Uma ferrovia não. Uma ferrovia eu dependo de outra ferrovia, né, tem vários impactos externos que não permitem que eu tenha esse controle. Por isso que eu preciso de uma flexibilização nesse sentido, e ela vem através da negociação coletiva. Né, então, aqui a título de contextualização, eu trago aqui um exemplo em que eu preciso passar em outras malhas. Então, às vezes, eu vou, como eu trouxe no início um mapa, que eu tenho um traçado até determinado lugar, mas para chegar no porto eu preciso passar por outra ferrovia. Às vezes essa ferrovia está em manutenção e eu não tenho ingerência sobre essa manutenção, então eu preciso que o maquinista aguarde um pouquinho, até por questão de segurança desse maquinista. Então, aqui é algo que eu não tenho controle, então eu preciso dessa flexibilização da jornada para eu garantir que eu vou estar dentro ali do que está previsto no meu acordo coletivo. Então, os principais desafios que eu tenho aqui na questão desse transit time de 8 horas, porque eu não consigo garantir, são esses 4 pilares. Tem outros, mas eu trouxe a título de exemplo esses 4. Então, tem uma questão de fenômeno meteorológico. Choveu muito, eu estava prevista a jornada do maquinista 8 horas, ele anda aproximadamente a 50, 60 quilômetros, mas ele vai ter que reduzir a velocidade
considerando ali a questão de segurança dele. Isso vai impactar na jornada dele, né, justamente para garantir a segurança dele. Vandalismo, né, as nossas composições elas ficam, né, expostas aí perante a sociedade, porque conforme a própria legislação a gente não pode ter muros, não podemos ter nenhum cercamento, então é passível de vandalismo. A gente tem um problema de segurança pública muito grande. Então, para eu garantir a segurança do meu empregado, eu tenho que parar, tenho que verificar se está tudo bem para ele seguir com a composição. Então, aí acaba impactando um pouco a jornada dele. Né, aí eu queria trazer como exemplo, assim, ele não consegue parar em qualquer lugar, eu tenho os pontos de parada específicos, né, então, para garantir realmente a segurança do empregado. Outro ponto importante é que eu não consigo tirar o maquinista em qualquer lugar. Então, deu às 8 horas, ele está num lugar que não tem acesso a rodo, como que eu vou tirar esse maquinista dali? Então, eu tenho que ter essa flexibilidade para que a jornada dele se estenda até o ponto em que eu consigo fazer a retirada desse maquinista. Nessa foto aqui, vocês podem ver que não tem acesso a rodo. Então, se deu às 8 horas, eu não consigo retirá-lo. E, às vezes, é uma propriedade privada, é um lugar onde está muito... tem um declive muito grande, eu não consigo parar a locomotiva, que depois eu não consigo, né, arrancar a locomotiva. Então, tem várias questões que impactam aqui. O outro ponto é quando eu preciso fazer um descarregamento ou carregamento num terminal de terceiro, né, eu preciso ali ter uma autorização por questão de segurança para entrar nesse terminal. Às vezes teve uma carga que chegou antes e essa carga demorou um pouco mais do que esperado, então eu tenho que ter essa flexibilização. E como último ponto aqui que eu queria trazer para vocês é justamente de formar essa mão de obra, né? Não é uma mão de obra que eu consigo encontrar facilmente no mercado, eu preciso formar essa mão de obra. Eu posso até pegar, né, contratar um maquinista que vem de outra concessionária, mas quando ele chega na nossa ferrovia, ele precisa de treinamento, desenvolvimento para ele poder conseguir, né, fazer a movimentação das nossas composições na nossa malha, que é extremamente específica. Então, eu queria trazer a título de exemplo aqui que a gente teve uma decisão recente em que foi determinado que o nosso acordo coletivo não teria validade, da possibilidade de estender essas 2 horas, e de um dia para o outro eu tinha que adequar, né, todos os meus maquinistas para atuar somente com 8 horas, sem a possibilidade de 2 horas. Como que eu faço essa adequação se eu não consigo buscar uma mão de obra rapidamente? Eu realmente vou ter que parar a minha operação. Isso tem um impacto gigante, né, na toda a cadeia internacional, inclusive. Então, a minha provocação aqui é no sentido de que a gente precisa realmente acompanhar a evolução e as particularidades do negócio. A ferrovia tem muitas particularidades, né, e meu desafio aqui era provocar um pouquinho vocês desses nossos desafios, mas também fazer uma imersão na nossa realidade que é tão particular. E eu queria reforçar assim, que a VLI está aberta a receber vocês, para que vocês possam conhecer as nossas operações. Então, a gente tem o maior prazer de apresentar as nossas operações e uma provocação que eu trago aqui, a jornada prevista em negociação é válida, isso traz muita insegurança e tira a nossa competitividade, como eu disse lá atrás, né? Eu não tenho dúvida que o nosso interesse aqui é realmente garantir a competitividade, garantir o crescimento do nosso país. A logística tem um impacto gigantesco na nossa competitividade, e se essas questões não forem olhadas, a gente vai ficar para trás, e a gente não vai conseguir garantir o crescimento do nosso país, como a gente tem, né, feito, buscado tanto, como é o próprio plano do governo, aumentar de 21% para 40%. Como a gente vai fazer isso? O mercado internacional, ele está com locomotivas autônomas, a gente está testando aqui também, e aí as nossas decisões estão contrárias a isso. Então, é mais uma provocação nesse sentido. De novo, mantenho aqui a VLI de portas abertas para receber vocês, para que a gente possa fazer essa imersão em loco. E era essa contribuição que eu queria fazer para vocês aqui. Obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigado, doutora Priscila. A intervenção sua foi, de fato, importantíssima pelo seguinte: a legislação trabalhista, ela tem uma feição do mundo ferroviário que era no século XX, no começo do século XX. Não é? A locomotiva era a vapor, tinha o tender, que era aquela parte que ficava logo em seguida da locomotiva, carregando a lenha ou o carvão. Tinha que ter, então, um foguista, tinha que ter um graxeiro, não é? Hoje, essa situação toda mudou, o mundo ferroviário mudou. E a coisa muito importante
e que isso é uma tradição do ambiente de trabalho ferroviário, é a questão da capacitação e da formação do ferroviário, do trabalhador. Coisa notável para quem é de São Paulo, na Companhia Paulista de Estrada de Ferro, por exemplo, havia as oficinas de Rio Claro, famosas, e as oficinas da Mogiana, em que o foco na formação e capacitação sempre existiu. Muito bem. E a capacitação e formação estão ligadas à segurança, à eficiência. Não é? Então, essa visão geral da doutora Priscila, e termino aqui esse apanhado, a questão da jornada não pode ser vista exatamente em função daquela velha divisão do trabalho ferroviário em pessoal de escritório, pessoal de manutenção e operação da categoria C, não é? Porque, repito, o mundo, a locomotiva mudou, a operação é diferente, não é? E assemelha-se um pouco, ouso dizer, a questão da jornada com o do aeronauta. Como é que o avião vai parar lá no meio do céu? Não é? Então, essa visão geral é importantíssima para, então, agora, na sequência, ouvirmos o Dr. Marçal. Eu tenho uma alegria diferente, porque o Dr. Marçal lembrou-se há pouco de que ele foi estagiário na 15ª Região, no meu tribunal, à época em que eu era presidente do tribunal. Então, o reencontro aqui é muito significativo para ele e para mim, com particularidade. O doutor Marçal, ele é advogado, bacharel pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, também pela PUC. Pós-graduação executivo da Business School São Paulo, gestão empresarial, extensão em Direito e Processo do Trabalho pelo Núcleo Mascaro Nascimento, mestrado em Direito pela Unimep e gerente executivo trabalhista e jurídico na ESG da Rumo SA. Então vamos agora, de forma muito ansiosa, e a expectativa é grande de ouvirmos o Dr. Marçal. Por favor. Olá, pessoal. É uma honra aqui comparecer ao Congresso, ser convidado para falar um pouquinho sobre os temas propostos do futuro do trabalho e, mais especificamente aqui, o futuro do trabalho nas ferrovias brasileiras, no modal ferroviário. Bom, vou pular essa parte aqui que o Dr. Zé Pedro me apresentou, com muita honra aqui. Eu o saúdo e obrigado pela sua presença ilustrando o nosso painel. Agradeço também o convite do Dr. Celso Ricardo Pio para estar presente, nos honra com esse convite, e também o Dr. Ministro Douglas Alencar pelos convites para nós estarmos aqui dialogando, debatendo, conversando sobre a questão ferroviária e principalmente sobre a questão do mundo do trabalho nas nossas ferrovias. Agradeço também aqui a apresentação da Priscila, minha colega. Saúdo a doutora Bruna, que seguirá aqui com as apresentações após a minha fala. É uma honra estar dividindo o painel com vocês. E dentro desse conceito do futuro do trabalho nas nossas ferrovias, eu busquei trazer uma coisa um pouco mais específica e trabalhar sobre o que basicamente nós temos visto, feito e falado e discutido no âmbito corporativo e no âmbito também acadêmico, que é a questão do que a gente chama de programa de conformidade trabalhista, que nada mais é do que discutirmos aqui as questões relacionadas ao cumprir o dever legal.
Mas antes disso, complementando um pouco aí ao que a Priscila passou, queria dar um pouco do overview sobre o modal ferroviário, as nossas dificuldades, as nossas considerações e o que a gente representa um pouco para esse país e para a economia do nosso país. Uma breve síntese aqui do que é o sistema ferroviário, para quem não conhece, né? Nós estamos falando do produtor, no nosso caso, né? Nós trabalhamos com commodities agrícolas, combustível e produtos industrializados, são esses grandes motes aqui da Rumo transportando, mas em geral o nosso desenho está representado aí na apresentação, saindo a carga de um terminal, melhor dizendo, chegando a carga de um terminal por um dos modais, basicamente um modal rodoviário, sendo carregado nesse terminal, descarregado do caminhão, carregado nos vagões e nos deslocando a um segundo terminal, um terminal que a gente chama de descarga, que é o ponto B, está no desenho, e que dali, basicamente, nos portos do nosso país, são elevados e transportados no mercado internacional. Alguns pontos, a Priscila já trouxe aqui algumas questões relacionadas ao transtime, que isso é uma coisa, é o nosso feijão com arroz, né? É o tempo que a gente leva do trânsito do trem de um ponto A para um ponto B. Mas ainda temos a questão do carregamento, giro de portos, giro de vagões, basicamente o que está escrito ali para vocês terem ideia da complexidade e do que a gente consegue trabalhar quando faz o transporte desses produtos num lugar de um terminal a um terminal portuário com essas elevações. Eu acho que basicamente o que eu gostaria de chamar a atenção é esse tempo que a Priscila comentou. Mas algumas características são importantes comentar, né? Nossas ferrovias, principalmente no Brasil, temos dimensões continentais, nós temos uma característica muito importante, a eficiência no transporte de grandes volumes em médias e grandes distâncias. O trem é imbatível nessa discussão econômica, falando aí de riqueza para o nosso país, de transporte dos nossos produtos agrícolas e outros produtos industrializados. Um dado importante é que nós estamos na casa de 30 mil quilômetros de ferrovias federais existentes, distribuídas em 15 contratos de concessão, 10 mil quilômetros de ferrovias autorizadas, e nós da Rumo ainda estamos na construção de uma ferrovia estadual que vai ligar Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. A participação no PNL em termos de matriz do transporte é 17,7%, e a Priscila já colocou aqui, eu reproduzo novamente o nosso share de 2022, estamos representando 21,5%. E um dado muito importante que o nosso sistema hoje trafega com 120 vagões que representam a retirada de 368 caminhões das rodovias brasileiras. Somos muito mais representativos na redução da emissão de gases poluentes. Então, a ferrovia ela é fundamental para o nosso país e ela tem umas características que são só delas. Eu acho que elas são importantes, vocês vão ver um pouquinho mais logo a seguir o porquê dessa discussão e o porquê dessas características e qual o impacto dessas características na ideia que a gente está trabalhando, que é de conformidade, né? Mas um dado um pouquinho interessante na visão aí para vocês, que a gente gosta de apresentar, para apresentar o mundo ferroviário, é aonde o trem trafega, né? A malha, esta é a nossa malha no Brasil. A Rumo tem a malha, o que a gente chama de bitola, que é a bitola larga e a bitola estreita ou média, ou métrica. São as distâncias entre os trilhos, e vocês veem na figura aí o que a gente chama de bitola mista, onde um trem pode trafegar com bitola estreita ou bitola larga, e isso tem impacto no que a Priscila já disse aqui com relação à monocondução, com relação às localidades. Então, o Brasil não foi feito só um trilho, e trilho é mais complexo do que outras situações. Se numa estrada a gente tem que fazer ferrovia, tem que fazer o asfalto, etc., o trilho tem muito mais complicação para você colocar e fazer. E o Brasil foi feito lá atrás, a gente não tem como tirar, a gente tem que conviver com essa situação, e a Rumo, no nosso caso, convive, e as outras ferrovias também convivem com essa discussão.
mas é mais uma questão ilustrativa. Aqui um pouquinho da Rumo, muito rapidamente. Nós estamos aí falando de diversas concessões. Nós temos a Malha Sul na região sul, Malha Oeste, que é um trecho do Mato Grosso do Sul e um trecho do estado de São Paulo, a Malha Paulista, que corta todo o nosso estado de São Paulo, o que a gente chama de Malha Central, parte da Ferrovia Norte-Sul, que liga Porto Nacional até Itumbiara. Nós temos ainda a Malha Norte, que vai até Rondonópolis, e a nossa extensão, que estamos aí em franca desenvolvimento, até Lucas do Rio Verde, é uma ferrovia estadual. Nós estamos falando de aproximadamente 14 mil quilômetros de linhas cruzando o país e levando aos portos brasileiros. Nós somos responsáveis por 28% do volume de grãos exportados no Brasil. Temos aproximadamente 1.400 locomotivas, 35 mil vagões, 48 alojamentos, que hoje 48, depois pode amanhã 47, depois de amanhã mais que isso, porque nós temos o nosso público terceiro que atua e nos auxilia no trabalho da manutenção de via e outras atividades. 81 sedes de via, 16 oficinas, 2 usinas de trilho, produzimos trilhos também para a nossa operação. Enfim, é uma magnitude muito grande de operação e diversificada, né? Vocês podem ver um mapa aí aonde estamos, com algumas situações, são mais de 500 municípios que a gente passa, e nós trabalhamos aí tentando conjugar várias coisas relacionadas a essa situação, dessa magnitude de operação. Passando para encaixar aqui o nosso tema, a conformidade trabalhista, que foi escolhido em virtude dessa discussão moderna e que se faz necessário a gente estar em conformidade, atender, submeter-se. Essa é a definição do que é compliance, que aqui é tratado como sinônimo de conformidade. E por que isso, né? Aonde nós conseguimos qualificar e quantificar essa discussão é em virtude do que as ferrovias, todo o histórico das ferrovias, né? O nosso investimento, como disse a Priscila aqui, em pessoas é muito grande. É uma categoria muito específica, que demanda muito tempo para se qualificar. Então nós precisamos olhar para as pessoas. Tanto o judiciário nas discussões que a gente tem, mas nós também internamente. E o meu papel aqui é trazer essa importância dessa conformidade com olhar para dentro. A partir do olhar para dentro, nós vamos conseguir convencer o nosso olhar para fora, que são os outros stakeholders aí, como o Ministério Público, a magistratura, mostrando que a gente faz o nosso papel. E eu gosto muito dessa definição de Mathies, quem fala sobre o compliance como aplicação de medidas de cumprimento de leis e regulamentos, mas com ética, com transferência de conceitos para a organização, para a cultura da organização de uma companhia. Eu gosto muito desse trabalho. E por que eu falo em programa? Porque programa é uma coisa que não se esgota. Ele é algo organizado, ele é algo perene e que é complexo. Não envolve só você cumprir a lei, envolve você olhar para as pessoas, envolve processos internos, envolve sistemas, envolve documentação, como a gente vai ver logo a seguir. Gosto de trazer aqui os pilares e as ferramentas de um programa de conformidade. Pilares por quê? Porque nós temos que olhar para 3 pontos que são a base da estruturação de um programa de conformidade, que é o prevenir, e aí trago as ferramentas em todos eles, o detectar e o reparar. Grosso modo, para ser bastante rápido aqui dentro do nosso tempo, a prevenção ela é necessária e primordial. Nós temos que buscar prevenir qualquer tipo de problema. E como é que a gente faz isso? São passos a serem seguidos, tem ferramentas a serem seguidas. Primeiro, você tem um código de conduta, sabendo quais são as condutas que os seus trabalhadores, que os seus líderes e que o seu público colaborador em geral, que trabalha junto com você, digo os terceiros quarteirizados nessa discussão, devem saber o que você entende e o que você pretende, né? Aonde tem espaço, o que tem espaço na sua visão. É você colocar aí os seus conceitos.
Outras ferramentas que a gente pode elencar aqui para esse trabalho de um programa de conformidade são trazer clareza ao que você pratica dentro do que a legislação te permite. Então, estabelecendo isso em políticas internas e difundindo essas políticas, deixando claro e fácil acesso para que as pessoas possam saber o porquê você está praticando aquilo. Falo de política de segurança e saúde do trabalho, terceirizações, home office, né? Acho que isso é muito importante. E aí um olhar um pouco para os nossos colaboradores, para quem trabalha conosco na empresa, que são os nossos terceiros, depois aí da DPF 324, da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos um liame muito estreito entre a relação com o terceirizado, que nós precisamos trazê-lo para dentro como um conceito de integração, mas cuidar também da subordinação. Então, nesse sentido, antes de você se relacionar com alguém, você precisa saber com quem é esse alguém, e uma das ferramentas que a gente advoga aqui é a questão do que a gente chama de background check, são as verificações, as due diligence nos terceiros. Verificar como é que ele está se relacionando, como é que ele está com problemas, se ele está com alguns problemas no judiciário, que tipo de problema. Nós temos que também, como ferramenta, utilizar as minutas contratuais especificamente com relação a cláusulas trabalhistas e cláusulas sociais e de direitos humanos, fazer com que todos que ali estejam envolvidos naquela operação saibam dos pensamentos e do que é importante e relevante para a companhia com que ele está se relacionando. Nós temos fundamentalmente 2 outros pontos que eu gostaria de passar bem rápido nesse pilar, que é o treinamento das pessoas, da liderança em primeiro lugar, e também dos trabalhadores e dos demais trabalhadores e dos terceiros, da liderança dos terceiros e dos seus empregados. E, por fim, uma recomendação muito relevante que a gente acredita é o estabelecimento de metas para a liderança, para a remuneração variável, metas sociais e metas de cláusulas relacionadas a direitos humanos. Essa é muito importante. Passando rápido pela questão da detecção, nós estamos falando aí de uma ferramenta muito importante, que é o canal de denúncias. O canal de denúncias, basicamente, deve ser ter uma divulgação ampla, deve ser sigiloso, independente e deve possuir ferramentas de investigação isenta, para que ele funcione como um canal onde as pessoas possam dizer e falar a verdade, fazer as empresas saberem o que está acontecendo, porque às vezes, numa dimensão como que vocês viram, é difícil você ter essa situação isonômica, idêntica. Então, nós precisamos de uma ferramenta dessa para que a gente possa tratar os problemas. Uma dica que eu gosto sempre de falar, e por vir do contencioso, e saber o que é o contencioso, e estar litigando nos processos, é fazer uma análise do seu contencioso. É muito importante, e das suas situações de relações sindicais. As demandas sindicais são importantes para você saber e separar o joio do trigo nas discussões internas do que é relevante e do que não é. Mas a análise do contencioso vai no mesmo sentido. Há discussões que são jurídicas, mas há discussões que são fáticas. Você precisa ter esse conhecimento e saber as causas raízes para poder atuar. E uma outra ferramenta é a fiscalização. Você usar o seu time para fiscalizar você e os seus terceiros, ou utilizar-se de auditorias externas para esse fim. E num pilar não menos importante é o reparar, porque às vezes as situações falham e a gente precisa ter ação imediata. A gente precisa estar presente diante do problema. A gente tem que ter comitê de crise, com a ideia de um comitê de crise, não necessariamente um comitê, mas a ideia de ação, a ideia de não fechar os olhos, né? Então, a correção rápida de medidas, política de medidas disciplinares, ou seja, para quem não está adequadamente envolvido com os princípios do Código de Conduta, a gente ter ferramentas aí de sancionar alguns procedimentos e algumas condutas. E, por fim, não ter medo de aplicar multas, rescisões contratuais com os terceiros, mesmo os importantes, se desvirtuarem o processo de relacionamento entre as empresas. Indo rapidamente aqui para o final, eu apresento basicamente as fases de implementação de um programa de conformidade, que no nosso sentir
ela se divide em duas situações. O que a gente chama de assessment, que é a construção de uma matriz de risco, é entender o que você tem problema. E uma avaliação amostral. Você pode ter o problema, mas você pode estar num caminho certo. E aí você corta um pouco do caminho, né, da estrada, para você chegar ao final. Então, fazer esse processo interno, fazer essa verificação com testes, mapear os gaps, fazer vistoria e montar uma matriz. Entender quais são os seus riscos e por que você tem esse risco. Não é só olhar o contencioso, também olhar o contencioso, mas olhar os seus problemas, as reivindicações, seu canal de denúncias, da onde tem vindo as denúncias. E aqui a gente tem que trabalhar muito depois de conformidade, como eu disse, de seguir corretamente na aplicação das regras externas e internas. E quais são os desafios que eu vejo dentro desse contexto, do contexto basicamente aí acadêmico e fático do programa de conformidade e da realidade das ferrovias, da nossa e das grandes ferrovias? Primeiro desafio é o engajamento da alta liderança, inicialmente, porque a conformidade, ela nada mais melhor dizendo, do que cultura, né? Produzir é importante, mas como produzir também é importante. E esse trabalho passa pela sensibilização e pela adesão genuína. Querer ser conforme. Acho isso muito importante. Eventualmente, né, você transformar as suas práticas, você ter uma nova vestimenta, um novo vestir para a companhia. E dentro desses desafios nós temos também as grandes distâncias. O que se pratica no Rio Grande, talvez não se pratique em Goiás. Então, nós precisamos ter uma mesma companhia, valores únicos. Por isso, a uniformização e a humanização de procedimentos são importantes. O treinamento dessas pessoas são importantes para que isso aconteça. E o terceiro desafio é o desafio do monitoramento, hoje e sempre. A gestão de pessoas eficaz e eficiente, ela é hoje e sempre. E um programa de conformidades passa sempre pela gestão eficaz e eficiente das pessoas. São as pessoas que são as companhias. Então, as pessoas precisam entender e estar genuinamente envolvido com esse tema. E, rapidamente, nos meus segundos finais, apresento a vocês os possíveis impactos aí relacionados ao programa de conformidade. Impactos positivos para a empresa e para os trabalhadores, porque isso não afeta só a empresa. Nós estamos falando de menos litigiosidade, nós estamos falando de uma melhora no meio ambiente do trabalho, nós estamos falando de uma melhora de produtividade, numa melhora de imagem e, principalmente, de uma cultura do respeito, da integridade e da valorização das pessoas. Era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço novamente aí a todos e a todas. Seguem os meus contatos. Se precisarem debater, conversar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Marçal. Suas palavras tiveram, me parece, o foco exatamente no trabalho decente. E esse trabalho decente, de um capitalismo responsável socialmente, é a coisa mais importante desse nosso começo do século XXI. E esse detalhe da conformidade trabalhista atingindo exatamente os terceirizados, porque isso é importantíssimo, a corresponsabilização e aí a necessidade de fiscalização, de acompanhamento, de monitoramento
daquelas pessoas que são os terceirizados, as empresas contratadas para esse serviço. E essa a conformidade trabalhista, exatamente focada nas pessoas, é extremamente relevante para o mundo do trabalho, para essa ressurreição do trabalho ferroviário, que no fundo tem o tempo e o espaço, economicamente falando, e também do trabalhador, como fundamentos de adequação. Muito bem. Agora teremos como palestrante neste painel a doutora Bruna Esteves Sá. A doutora Bruna é essencialmente uma advogada. Os dois anteriores palestrantes têm uma atividade ligada à empresa diretamente. A doutora Bruna, me parece, é mais uma advogada genuína. E tem 23 anos de experiência, atuando exclusivamente na área trabalhista empresarial. Possui especialização em Direito e Processo do Trabalho, mestrado em Direito do Trabalho na PUC de São Paulo, Direito Internacional dos Direitos Humanos, Unisantos, é membro da Comissão de Direito Portuário da OAB Santos e professora convidada do curso de pós-graduação em Direito Marítimo e Portuário da Universidade Católica de Santos. Então vamos agora ouvir a estimada doutora Bruna Esteves Sá. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite para estar aqui, convite do Dr. Celso. É muito importante esse evento, muito bacana, esse encontro que há aqui entre magistrados, Ministério Público, advogados e empresários, né? Porque às vezes a gente está ali com um pensamento só daquilo que a gente conhece e de repente a gente ouve o lado do outro, a opinião do outro e o conhecimento que o outro tem sobre a matéria, e você fala, não, de fato, ele tem um ponto ali, eu vou rever aqui o meu ponto. Então, isso é muito importante. E na conversa pré-evento, o Dr. Celso falou, não, o que a gente quer é justamente, nós como magistrados, a gente quer conhecer um empresário, quer conhecer um negócio, para poder julgar de uma forma mais assertiva e mais parecida realmente com a realidade do que acontece, né? Porque, óbvio, ninguém consegue saber tudo. Às vezes a gente até recebe petições ali, iniciais de matérias específicas, como ferroviário ou portuário, que é onde mais a gente atua, e aí eu falo, putz, esse advogado não tem o conhecimento necessário para ajuizar uma ação deste reclamante nessa área, acabou misturando tudo e acabou com um eventual direito que o cliente dele teria, justamente por não saber o que está pedindo e não conhecer a área de acordo para poder fazer isso. Então, aí o Dr. Celso falou, não, vocês podem explanar, explicar e mostrar para a gente o que de fato acontece, para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre a área. E aqui, então, no painel ferroviário, combinei com os meus colegas, Priscila e Marçal, eles fariam uma explanação sobre a área, sobre o que é a malha ferroviária no Brasil e peculiaridades de cada uma das empresas, e eu vou falar só rapidamente sobre pontos em que a gente encontra muita dificuldade do judiciário entender o que de fato acontece. Então, vou falar um pouquinho desta monocondução, que de fato, como o nosso colega Marçal falou, não se trata de monocondução, porque a locomotiva nunca foi conduzida por mais de um maquinista. O que acontecia antigamente, como o Dr. José Pedro falou, é que
lá atrás havia necessidade de muitos trabalhadores para conduzir uma composição. Então era justamente quem cuidava da lenha, quem cuidava disso, daquilo. Com a modernização, deixou de haver essa necessidade. Por exemplo, hoje nos elevadores não existe mais ascensorista, certo? Então é o que aconteceu também com as locomotivas. E aí, nos últimos tempos, havia o maquinista e o auxiliar de maquinista. O auxiliar de maquinista não conduzia a locomotiva, ele ficava ali tendo algumas tarefas que foram automatizadas. E com isso não houve mais a necessidade de ter 2 trabalhadores dentro da mesma locomotiva. E aí isso passou-se a chamar de monocondução. E o que aconteceu com a monocondução? Porque a locomotiva, ela tem um peso, né, lógico, porque tem diversos vagões, a composição, na verdade, então há necessidade, o maquinista, como ele está lá sozinho e às vezes em trechos onde só se chega, por exemplo, de alto de linha, não tem acesso rodoviário por outra forma, há necessidade, se não está havendo ali nenhum movimento, nenhum aperto em qualquer um dos mecanismos que há na locomotiva, o maquinista tem que ele tem que apertar a cada 55 segundos um botão chamado de alertor, ou reset, ou sono alert, mas ele acabou sendo mais conhecido como botão do homem morto. É um nome que não faz jus ao que é o botão. Para que serve isso? Porque se acontece alguma coisa com o maquinista realmente, a composição vai sair desembestada e aí pode bater numa passagem de nível, pode atropelar, bater em carros, ou então até descarrilar, de repente, se está numa descida, ou enfim, aconteceu um acidente. Então, para a segurança de todo mundo, não só do maquinista, como também dos outros e da própria carga, há este mecanismo. E aí o que começou a acontecer? Diversas ações se aproveitando desta condição e os empregados reclamando que a monocondução causou um acúmulo de tarefas, porque não havia mais o auxiliar do maquinista. Só que não, porque as tarefas foram automatizadas. A única diferença é que agora há necessidade de o maquinista informar se a cada 55 segundos, se não há movimentação, que ele está bem. E os juízes começaram a entender que realmente não poderia haver esta monocondução ou que esta monocondução representaria, de fato, um prejuízo, digamos assim, no trabalho dos maquinistas. E essa é uma discussão que, depois de muito debate, houve ações civis públicas que foram julgadas improcedentes e ainda hoje alguns juízes ainda não entenderam este processo e acabam julgando, dizendo que não seria possível, que isso causou realmente um prejuízo aos maquinistas. Ali no slide, a própria NTT já se manifestou lá atrás, dizendo que não havia nenhum problema, nenhuma insegurança para a malha férrea ter apenas uma pessoa na locomotiva. Então, essa alegação de que seria um perigo a monocondução, não é verdade, isso já está ultrapassado. Além desse problema da monocondução, e eu no final vou explicar por que eu estou falando de tudo isso, além dessa questão da monocondução, há também as discussões sobre a jornada de trabalho. Como bem a doutora Priscila falou, embora existam acordos coletivos falando sobre a possibilidade de turno ininterrupto de 8 horas, eventualmente com 2 horas extras. Há até uma discussão sobre a categoria que estão inseridos os maquinistas, se seria possível até a jornada de 12 horas, enfim. Muitos juízes desconsideram o acordo coletivo, embora haja o tema 1046, mas ainda hoje muitos juízes desconsideram os acordos coletivos, dizendo que há uma jornada exaustiva. O que, assim,
isso é inerente à profissão. Como a doutora Priscila falou, não é como, por exemplo, um escritório que você sai a hora que você quer. Como que vai fazer para tirar o maquinista, por exemplo, do meio da Serra do Mar, que por qualquer problema ele acabou atrasando a viagem? Como que você vai fazer para tirá-lo de lá? E aí a empresa depois é condenada em indenização por danos morais de valores exorbitantes por conta de uma questão que ela não tem culpa. Não é simplesmente não troca o maquinista, não dá para fazer isso. Né? Então, esse também é um ponto que as empresas sofrem muito pelo desconhecimento da logística ferroviária. E um outro problema que a gente enfrenta bastante até hoje é a questão dos banheiros. Eu não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo. Eu não sei como é que faz. Não. Pronto, eles vão me ajudar ali. Esse é um vídeo do YouTube que mostra o banheiro de uma locomotiva. Eliminar isso. Tira lá aí. E aplica mais detergente. Lembrando que o trem não tem piloto automático, então o maquinista, para ir no banheiro, tem que parar o trem. Se ele já estiver parado, beleza, mas se não tiver em movimento e deu uma vontade de ir no banheiro, tranquilo, vai, para o trem, avisa e vai pro banheiro. É simples. Aqui na frente é a piazinha. Uma pia com água e ali é o bico da locomotiva. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque há ainda muita discussão. As locomotivas mais antigas, que eram do Estado e, portanto, as empresas hoje não podem se desfazer destas locomotivas, porque ao final da concessão elas vão ter que devolver, elas realmente não tinham banheiro. E hoje, todas as locomotivas que são compradas pelas empresas já vêm com banheiro, porque são locomotivas modernas. Então, o que acontece com essas que não têm banheiro? Elas são usadas ou no meio de uma composição, ou então são usadas unicamente para manobra, que é quando o maquinista fica ali em frente a um local onde vai fazer uma descarga. Então, em frente a uma empresa que vai receber o produto que chegou naquela composição. Mas o que acontece? Os empregados costumam entrar com a ação, ajuizar a ação, dizendo que, por exemplo, quando eles estão em determinado trecho, eles não podem ir ao banheiro porque têm que ficar apertando o botão do homem morto, senão para a locomotiva, e que o CCO não permitiria a parada da composição para ir ao banheiro. Isso não acontece. Eventualmente, lógico, o CCO, que é o Centro de Controle, pode dizer, não, agora não dá. Mas porque justamente o CCO cuida não só daquela locomotiva, como de todas as outras, e precisa ver, além disso, as composições de outras empresas, porque como também já foi dito aqui, na mesma malha ferroviária passam todos os trens, né? Não existe malha ferroviária, cada uma para as suas composições. Então, na mesma malha passam trens de diversas empresas. Então, o CCO cuida de tudo isso. Quando o maquinista precisa utilizar o banheiro e não está num ponto de parada, porque às vezes acontece de ficar parado num cruzamento, numa passagem de nível durante muito tempo, que até é possível fazer a refeição e parar para ir ao banheiro. Mas se ele está em algum lugar que precisa ir ao banheiro, o CCO permite a parada. Esse pedido, não, mas tem que pedir para ir ao banheiro. Sim, porque é para a segurança dele e da composição. Não é que nem, por exemplo, o telemarketing, que tem muita discussão disso, né? Não, mas precisava pedir permissão para ir ao banheiro e não podia. Não dá para a gente equiparar o trabalho ferroviário com, por exemplo, um trabalho de telemarketing. São coisas distintas, né? Há também muita discussão sobre a limpeza do banheiro. Por incrível que pareça, os maquinistas utilizam o banheiro da locomotiva e reclamam que o banheiro fica sujo. Mas quem utiliza são eles. Então, assim, se a gente em casa ou no nosso trabalho mantém ali o mínimo de condição para outra pessoa utilizar o banheiro e para a gente mesmo fazer, por que não
levar isso em consideração com os maquinistas, né? Por que eles que usam o banheiro depois reclamam que está sujo? Todo dia, em todas as empresas, há pelo menos uma limpeza do banheiro, porque quando a composição chega num lugar de parada, entra uma empresa terceirizada que faz aquela limpeza. Além do próprio vaso, enfim, já ter as condições de higiene dele próprio, né, de asseio e conservação. Mas, diante de tudo isso, os reclamantes ajuizam as ações e os juízes entendem que realmente não dá para ir no banheiro, existe locomotiva que não tem banheiro, porque aí eles falam mesmo nas áreas de manobra, não, mas a locomotiva não tinha banheiro, embora pudesse usar o banheiro da empresa onde está sendo feito a descarga do que foi trazido, enfim. E aqui eu trago o trecho de uma sentença publicada na semana passada. Óbvio, não vou dizer nem de quem foi, nem de onde foi. Mas esse juiz, com uma carga bastante, como é que eu posso dizer? Com um viés bastante protetivo, digamos assim, embora este reclamante trabalhasse apenas em locais de manobra, ou seja, em frente a empresas e onde há também banheiro químico, o juiz entendeu que pela locomotiva não ter banheiro, isso gerava um dano moral e condenou a empresa em 100 milhões de reais. E por que eu estou falando tudo isso? Porque com a automação, esse tipo de decisão que desconhece a realidade e acaba causando um prejuízo financeiro para as empresas que cuidam dos seus empregados e dão as condições mínimas para os empregados trabalharem, vão começar a optar pelo quê? Pela automação total. Na Austrália, por exemplo, todo o trem de carga já é automatizado. Aqui em São Paulo, a linha 4 do metrô é automatizada. Não tem maquinista. Então, é isso o que vai acabar acontecendo, porque não haveria outra alternativa. E qual é a responsabilidade das empresas nisso? Requalificar esses trabalhadores. Então, esse público que hoje demora 3 anos, 300 horas para se formar, e diante de tanta insegurança jurídica nas decisões que acabam considerando situações que não gerariam indenização por dano moral ou que a empresa não controla, como a questão da jornada de trabalho, esse tipo de decisão vai acabar empurrando esses trabalhadores para fora desse mercado. E vai ter que haver, sim, uma requalificação. E que não pode depender só das empresas. Embora, lógico, as empresas tenham sua função social e tenham obrigação de fazer requalificação, o Estado também tem que ajudar e dar um bom ensino básico, um ensino fundamental e propiciar que essas pessoas estejam capacitadas a assumir outras funções do futuro. Né? Não se pode jogar isso no colo somente das empresas, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Então, era basicamente isso que eu queria falar e eu estou à disposição se alguém precisar de algum esclarecimento. Obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Bruna. Fechando este painel, apenas de minha parte, e soube que não foi em função de qualquer atitude dos organizadores, é de se lamentar que, infelizmente, por motivos alheios, certamente à vontade, aquela pessoa que deveria aqui comparecer para falar especificamente na condição de representante dos empregados e dos sindicatos, não pôde vir.
Então, isso significou uma perda dessa visão. Hoje nós tivemos, de fato, o approach das empresas, da advocacia. Eu dei aqui uns pitacos sobre a atuação da Justiça, a atuação do Ministério Público, muito de forma perfunctória, sem dúvida, mas o que me parece é importante frisar é a necessidade, em função da ressurreição do trabalho logístico, da atividade econômica logística ferroviária, a imprescindível necessidade de todos os operadores do direito, assim chamados, a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, tenham plena ciência de como está hoje, no século XXI, funcionando o trabalho, a economia ferroviária, a logística ferroviária. Há ainda, me parece, conceitos totalmente fora da realidade. E essa busca de conhecimento da realidade é que está diretamente proporcional a uma decisão justa, a uma análise justa por parte do Ministério Público, a um enfrentamento justo, seja pela advocacia empresarial, seja pela advocacia obreira. A realidade está intimamente ligada à segurança, não é? E é terrível, mas a doutora Bruna está correta, se houver um exagero em determinada visão, ainda do século XIX e do século XX, a automação consumirá totalmente essa mão de obra hoje tão importante, tão especializada, com a óbvia capacitação e acompanhamento, e vai deixar tudo de existir, como no trabalho de transporte que se diz na uberização, ou tudo será automático. Nós perderemos pessoas e esse mundo do trabalho vai se extinguindo, coisa que não necessariamente deve ser apressado. A evolução que exige que as coisas sejam adaptadas, não é? E a necessidade de se ter sempre, evidentemente, um trabalho decente. Então, agradecendo a todos, minha incumbência agora é de dizer que o painel foi espetacular, apenas houve, sem dúvida, a falta do outro lado, mas essa explanação me parece fundamental para a busca de uma realização de justiça que conheça a realidade. Então, tenhamos todos um bom resto de dia e muitíssimo obrigado pela atenção.